noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre matérias. Qual a quantidade ideal de matérias para estudar e quantas horas você deve estudar de cada matéria? Será que você sabe organizar suas matérias no seu dia, na sua semana? Ou será que você acha que sabe ou não sabe nem por onde começar? Se você está assistindo no gravado, passa um pouco para frente que eu vou receber o pessoal que está chegando ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Muito boa noite, Francisco, Noêmia, Reginaldo, muito boa noite. Confirma pra mim se o áudio tá legal, pessoal. Só fala pra mim se tá dando pra ouvir, tá beleza? Lu, muito boa noite. Pessoal marcando presença na sexta-feira. Não levaram a sério a questão de não trocar pelo barzinho, né? Tô vendo muita gente aqui que eu vi nas outras lives. Boa noite, Cássia. Aldair, boa noite. Velita, muito boa noite pra todos vocês. Que bom que tá bom o áudio, fico feliz assim. Hoje nós vamos falar sobre matérias. Essa é a última aula da série Foco. Quem acompanhou essa semana, a gente fez uma série de aulas sobre pontos do seu estudo para concurso em que você precisa de foco, porque se você sai desse foco, você atrasa a sua aprovação. Então a gente fez aula na segunda, na quarta. Hoje é a última aula da série Foco. Essa é uma série de aquecimento do evento que vai começar na semana que vem. Eu desafio você concursado, vai acontecer de segunda a quinta da semana que vem, 8 horas da noite. E o desafio vai ser pelo YouTube, tá? Se você não sabia desse desafio ainda, se está chegando aqui agora de paraquedas, já bloqueia a sua agenda porque o desafio vai ser sensacional. Toda dúvida que você tiver sobre estudo para concurso público, toda forma de facilitar o seu aprendizado, se como que eu faço para ver uma notícia de concurso público, não sei quantas vagas, e saber que uma daquelas vagas ali tem grande chance de ser minha, o que eu preciso fazer, como que eu preciso estudar, tudo isso a gente vai ver no desafio Você Concursado da semana que vem. Eu vou falar também sobre qual que é a melhor oportunidade para você. Porque, vamos supor aqui, olha, a Alice acabou de entrar. Talvez a melhor oportunidade para a Alice no meio desse mar de concursos que está saindo por aí não vai ser a mesma da Vânia que subiu aqui. Então você precisa saber, além de quais são os concursos que estão abertos, quais que de fato você deve fazer. Quais são concursos que dá para você aproveitar com o que você tem nesse tempo, tá? Isso tudo eu vou explicar para vocês no desafio Você Concursado. Aconselho demais que coloquem para despertar, estejam presentes, vai ser gratuito. É um conhecimento que você não vai ver em muitos lugares aí pagos e que cobram caro. Então faça esse compromisso com você. Concurso público é sobretudo sobre compromisso. Então o seu compromisso começa primeiro estando hoje comigo, que bom que você está aqui, e depois em estar na semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta, 8 horas da noite. Muito boa noite a quem está chegando. Aí o Márcio já falou que o concurso que ele quer é agente policial. Várias oportunidades para a carreira policial e tribunais. Hoje sai uma notícia ótima de autorização de vários tribunais federais aí do TRT. Então, esse ano e ano que vem são os anos, de fato, das grandiosas oportunidades no estudo para concurso público. Quem não pegou papel e caneta ainda, pega, porque a gente começar a anotar, já começar a falar. Essa aula aqui vai ser bem legal. Quero quebrar alguns paradigmas que vocês escutam muito por aí. O Max falou Detran, olha, muita gente colocando concurso aqui, que legal. Show de bola. Infelizmente, a gente escuta muita coisa na internet que não é o que funciona para todo mundo. Que funciona para algumas pessoas ou que funcionou para uma pessoa e essa pessoa leva como regra como se fosse funcionar para todo mundo. Então, o que eu quero fazer hoje é abrir a sua cabeça, te dar clareza sobre o que de fato funciona para a maioria. E o que funciona para a maioria tem grandes chances, 99,99% de funcionar para você. Se você vai com base na regra, no que funcionou para uma pessoa, tem pouquíssima chance disso funcionar para você. Então hoje, se você chegou com a cabeça blindada, eu quero que você abra, eu vou te mostrar uma luz, vou te explicar como que funciona. Quero que você saia daqui de fato diferente. Que eu faça valer a sua sexta-feira de estar aqui comigo, né? Espero que não tenha ninguém bebendo do lado de lá da live no barzinho, que esteja todo mundo concentrado com seu papel e caneta. Mas vamos ter momento de desconcentração aqui, vamos ter momento de interação, eu gosto disso, mas principal, eu quero valer o seu tempo, o seu aprendizado. Todas as vezes que eu aparecer ao vivo, entra, porque vai valer a pena. Então, muito boa noite, vamos começar. Papel e caneta na mão. Primeira coisa de tudo, que eu preciso que vocês saibam, não só para essa aula de hoje, que é em relação a matérias, tá? Só falar com o pessoal do INSS aqui, ó, muita gente querendo INSS. Vocês vão aproveitar demais a aula de hoje e o desafio da semana que vem, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender, que estudar é diferente de aprender. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu estudo muito para concurso público, eu estudo o dia inteiro e etc. Mas isso é muito diferente de aprender. Vou dar exemplo, por exemplo, de uma situação que você aprende. Você aprende, por exemplo, a andar de bicicleta.
Quando você aprende a andar de bicicleta, o que acontece? Por mais que você fique anos ali sem andar de bicicleta, você não vai esquecer como anda. Na hora que você subir na bicicleta, o que vai acontecer? Você vai lembrando, vai um pouco desequilibrando ali, mas de fato você consegue andar depois, né? O que a gente aprende quando a gente é criança? A andar. São coisas que a gente aprende, ou seja, a gente absorve, não é algo que passa simplesmente e a gente esquece. Então, estudar é muito diferente de aprender. E o que infelizmente muitas pessoas fazem errado é ficar só estudando. E aquele conhecimento, aquele estudo que a gente aprendeu a fazer para a faculdade, aquele estudo que a gente aprendeu a fazer para a escola, não serve para o concurso público. É um estudo totalmente ignorante. Por quê? E não é ignorante de burro, tá? Sempre que eu falo ignorante é porque ignora aquilo que é importante. Por quê? Porque quando você estuda para a escola, quando você estuda para a faculdade, você tem uma prova próxima. Então, se eu estudo hoje, né, e eu, por exemplo, eu fazia parte do fundão, quer você acredite, quer não, eu fazia parte do fundão, tanto na escola quanto na faculdade. Né, meus pais, os diretores, assim, amavam meus pais, tinham um relacionamento muito próximo com eles, não à toa, né, não era lá das mais fáceis alunas, enfim, das escolas, dei um bocado de trabalho. Mas, então, quando eu ia estudar, principalmente eu, que era do fundão, que não gostava muito de estudar, o que eu fazia? Eu estudava na véspera. Então, se eu tinha uma prova na semana que vem, que horas que eu ia estudar? Hoje. Mas o que acontece? Eu precisava segurar esse conhecimento por uma semana só, que a prova ia ser na semana que vem. Então, para a escola, para a faculdade, isso funciona. Esse estudo que a gente estuda em cima da hora, esse estudo de véspera, funciona. Porque a gente não tem que decorar um tanto de coisa. Normalmente é uma prova só daquela matéria. E ainda assim, eu tenho que decorar por pouco tempo, eu tenho que decorar por um prazo curto, tá? Então, esse estudo que você estava acostumado a fazer, ele não vai funcionar para concurso público. E hoje, mais especificamente, na aula de quarta, a gente já entrou um pouco no método de estudos, mas hoje a gente começa a conversar de gente grande, de métodos, falar sobre o que de fato funciona aqui no mundo dos concursos. E não para uma pessoa só, para todo mundo, tá? Muita gente falando que sentava na frente aqui, ó, que bom, eu não era, eu admirava quem sentava na frente, mas eu não era essa pessoa, né? E também não me orgulho disso não, tá? Eu tinha muitos aprendizados que eu perdi nessa época, mas eu gostava mesmo, era da bagunça. Bom, então tudo bem, se eu entendi. Aprender é diferente de estudar. Então o que eu vou ensinar a vocês, tanto hoje quanto na semana que vem, é como você faz para aprender, para segurar esse conhecimento. Para que o que você veja de fato, estude no concurso público, não vá embora. Não seja algo que você perca por aí só para uma prova na semana que vem, tá? E desde já, vamos quebrar esse paradigma de que estudar na véspera funciona. Se eu tenho um concurso daqui a um mês, eu vou estudar hoje um edital gigantesco e eu vou me lembrar de tudo isso, não é assim, porque como eu falei, é aprender, não é só estudar. Então hoje eu fiz uma enquete nos stories muito interessante, que eu perguntei quanto tempo você dedicaria para mudar a sua vida. Poucas pessoas falaram 6 meses, muitas falaram 2 anos, 1 ano, as pessoas estão com mais consciência. O que eu quero trazer para você se você acha que dedicaria pouco tempo? Lembra comigo. Dá uma voltada no tempozinho aí. O que você fez nos seus últimos 2 anos da sua vida? Como foram os últimos 2 anos da sua vida? Se a gente voltar um pouquinho mais, como foram os últimos 3 anos da sua vida? Será que você se lembra de algo muito relevante, uma conquista muito relevante que você angariou, algo que tem de fato valido muito a pena? Ou foram 3 anos como os últimos 5, como os últimos 6, como os últimos 7? Porque quando a gente fala que a gente vai estudar para o concurso público, que a gente vai investir, vai mudar todo o resto da nossa vida, a gente quer passar em 1 mês, a gente quer passar em 2 meses. Mas o que você não entende é que se passaram 2 anos, 3 anos, 5 anos, a sua vida está na mesma. Se você projetar agora um estudo certo para você mudar de vida para o resto da vida, isso vai valer a pena grandiosamente. Então, eu sempre falo muito sobre mentalidade com vocês quando eu falo do estudo para concurso público. Era muito fácil chegar para todos vocês aqui e falar assim, pessoal, é o seguinte, tá? O segredo, eu vou passar para vocês vão estudar 1 mês, depois vai ser todo mundo aprovado. Feche o edital em 30 dias e seja aprovado. Era muito fácil de falar isso. Nossa, eu tenho certeza absoluta que eu ia vender assim a rodo, não tenho dúvida disso. Mas isso é mentira, porque o estudo para concurso público ele é construção. E eu trabalho muito com mentalidade com vocês, alguns de vocês vão vir a ser meus alunos. Eu não tenho nem a cara de pau de falar uma coisa que chega lá e você vê que é outra. Então eu quero que você sinta a sinceridade. Se você escolheu ser concursado, essa é a sua escolha de vida. Não é algo que você vai fazer por 1 mês e se não der certo eu abandonei. Não, você escolheu ser concursado. E digo mais, vai dar certo. Né? O estudo para concurso público, eu sempre falo isso, já antes de começar aqui todo o aprendizado, se você tem um método certo e se você tem constância, não tem jeito de dar errado. Pode acreditar em mim, printa isso que eu tô falando. Se você tem um método, ou seja, um método de estudos, e se você tem constância, se você faz isso todos os dias, na maioria dos dias, porque ninguém faz isso todos os dias, na maioria dos dias, não tem como dar errado. Você vai evoluir até o momento que você vai passar, eu te garanto isso. Pode printar, pode me cobrar, não tem como dar errado, tá? Então, se você tomou essa decisão,
Pronto, são pessoas como você que eu quero que esteja aqui. Eu não quero iludir ninguém, não quero ninguém que acha que vai passar na semana que vem. Muito pelo contrário. E eu sempre falo, eu tenho alunos que passaram em 2 meses, eu tenho alunos que passaram em 3 meses, eu tenho alunos que passaram em 2 concursos em 6 meses, mas não é a regra. Então esteja disposto a investir o tempo que for preciso. E quando eu falo tempo que for preciso, não são 4, 5 anos. Se você está estudando esse tempo todo e não passou, ainda está errado. Tem alguma coisa que você está fazendo de errado, tá? Mas não queira fazer do seu concurso público um concurso público de 1 mês, porque é algo que vai mudar grandiosamente o resto da sua vida. Financeiramente, em estabilidade, vai mudar a sua família, as pessoas que estão com você. Então tem essa mentalidade, tá? Foi muito difícil pra mim, porque quando eu comecei a estudar para um concurso público, eu achei que ia ser fácil. Falei, vou fazer aqui de qualquer jeito, do jeito que eu tô acostumado a estudar na escola, e etc. E vai lá, e tomei logo uma cacetada de cara, tá? Então eu não quero que vocês tomem essa cacetada de cara. Eu quero que vocês racionalizem o processo e tomem essa decisão. Tá? Quando a gente faz uma faculdade, a gente não fala assim, eu decidi que eu vou fazer medicina, eu decidi que eu vou fazer direito, você não fica lá 5 anos fazendo aquela coisa. Estudar para concurso público é uma decisão, beleza? Então já vimos que estudar é diferente de aprender. E eu quero mostrar para vocês aqui, só para poder motivar, essa é a Tati. Se ela estiver na live, me dá um alô. Quase sempre ela tá na live aqui, acho um máximo isso. A Tati, para você entender que não é só sobre estudar, que não é a quantidade que você estuda, é sobre aprendizado, sobre método. Quando a Tati chegou para mim, ela estudava há mais de 2 anos. Ela estudava muito, juro pra vocês. A Tati foi uma das alunas que eu vi que mais estudou mesmo ao longo do tempo. Ela estudava muito, muito, muito. Mas ela não passava em nada. E quando ela chegou pra mim, ela falou assim, se você é minha última chance, né? Os alunos têm mania de falar isso comigo agora. Agora, quando eles entram na oração aprovada, se você é minha última chance, você é minha última... Não é pra você me falar isso, não. Mas ela me falou isso. Ela falou assim, de verdade, você é minha última chance. Se não for dar certo agora, eu não vou mais ser concursada. Eu vou largar isso e vou fazer outra coisa da minha vida. E ela não passava em nada, mas ela estudava muito, então ela não sabia mais o que ela fazia, tá? E aí, o que faltava pra Tati? Método, metodologia. O estudo ela tinha, a constância ela tinha, mas não é só sobre estudar. Ela precisava de método. Então, quando eu ajustei a Tati, quando eu coloquei o método nela, sabe o que aconteceu? Em 7 meses ela passou em 3 concursos. De uma vida de que ela não passava em nada, em 7 meses ela passou em 3 concursos federais, os 3 federais. E ela pôde escolher. Então essa daí é a foto da Tati tomando posse na AGU como analista. Ela tomou posse na AGU como analista. Eu gosto muito de contar a história da Tati, porque a Tati realmente, quando ela chegou pra mim, ela estava quase desistindo. E que bom, aí ela fala, que bom que você apareceu no meu caminho, e eu falo também, que bom. Que bom que eu apareci no caminho delas, e eu quero ser pra vocês o que eu fui pra ela. Tá? Uma clareza, uma mudança de mentalidade, de metodologia. Beleza? Então vamos lá, Si. Hoje nós vamos falar sobre se eu devo estudar uma matéria por dia, todas do edital, quantas horas de cada matéria, como eu falei pra vocês, hoje a gente já vai mais a fundo no método, tá? Hoje a gente já começa a falar de gente grande, a gente já começa a falar de método, e na semana que vem a gente vai fazer toda a continuação disso. Se você ficar comigo em todas as aulas do desafio, sua vida será transformada. Então, se uma matéria por dia ou todas por dia, vamos lá. E aqui eu quero trazer um ponto crucial, e eu preciso que vocês entendam isso, de verdade, para o bem de vocês. Vocês vão encontrar muita coisa na internet que fala assim, aumentei os meus acertos em português, em 2 meses eu passei de 20% para 85%. Em 1 mês eu passei de 30% para 90% em matemática. Vocês vão encontrar muito isso. E eu quero a maldade de vocês aqui, para diferenciar. Por quê? Se você estuda uma matéria só, então se eu pego aqui, por exemplo, nós somos muito difíceis de ler, Fá Araújo, eu acho. Mas se eu pego, por exemplo, a Fá e falo assim, Fá, você vai estudar uma matéria só durante 2 meses, pode a Fá estar começando do zero. Em 2 meses, se ela fizer todo o planejamento com metodologia, ela vai estar acertando mais de 80%, se ela estudar uma matéria só. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Mas isso é muito diferente de dizer que a Fá está se aproximando de ser aprovada. A Fá está se aproximando de ficar muito boa em uma matéria. Mas quantas matérias caem na prova da Fá? É uma só? São 2? Quantas matérias será que caem? Então, quando a gente fala assim, eu aumentei meu percentual em direito penal, aumentei meu percentual em português, pra mim isso não quer dizer muita coisa, porque a sua prova é feita de mais matérias. Então, cuidado quando vocês escutam isso, cuidado. Porque não importa se você vai ficar muito bom numa matéria, isso não é mestrado. Isso aqui é concurso público. Eu nem preciso que você fique muito bom numa matéria, não. Eu preciso que você seja mediano pra cima e tá bom, você vai passar sim. Eu não quero que você saiba a nível de mestrado e doutorado, escrever um livro sobre aquela matéria. Não, você já passou do ponto, já era pra ter passado antes. Então, estudar uma matéria só é bom para propaganda de outras pessoas, mas pra você não é.
Porque uma matéria só não levanta a sua base em todo o seu edital. Não levanta a sua base em toda a sua prova. Se sua prova cai em 8 matérias e você fechar uma matéria só, você passa? Não. Sua prova vale 60, cai em 6 matérias. Você fechar uma matéria que tem 10 questões, você vai acertar 10 de 60. Você passou? Não, tá? Então estudar uma matéria só pode ser bom para um tanto de gente, mas para você não é bom. Você precisa melhorar sempre a base. E quando você estuda uma matéria só, te dá uma sensação muito boa. Por quê? Te dá uma sensação de avanço. Ai, não, se eu gostei, porque eu tô avançando nessa matéria. Nossa, finalmente eu terminei português. Isso te dá uma sensação muito boa, tá? Mas a gente vai ver também aqui que estudar para concurso não é sobre a sua sensação. E eu sempre falo pros meninos lá dentro, né? Quando os meninos entram no Nação Aprovada, eles conhecem uma versão um pouco diferente de mim. Porque eu sou um pouco menos fofinha do que eu sou aqui fora. E eu falo pra eles, olha, eu não ligo muito pro que você tá sentindo. Eu respeito tudo que você tá me falando. Mas eu não ligo muito pro que você tá sentindo. O que eu ligo mesmo é para o seu resultado. Então, às vezes, você vai ter a sensação de que você precisa estudar mais aquela matéria. Às vezes, você vai ter a sensação de que você precisa estudar muito uma matéria. Mas eu não ligo pra sua sensação. Eu quero ver qual que é o seu resultado. Isso tá funcionando? Tem uma forma de você, de fato, melhorar isso? É isso que eu quero ver. Tá? Então, estudar uma matéria só vai te dar a sensação muito boa de que você está caminhando, de que você evoluiu muito naquela matéria, de que aquela matéria você já está show de bola. Essa é a sua sensação. Mas isso para nós não é interessante, porque essa sensação ela está indo contrária ao seu resultado. Tem algumas sensações que elas vão de acordo com o resultado, eu vou falar já. Mas essa de estudar uma matéria só, de avançar numa matéria só, não, essa está sendo contrária ao seu resultado, tá? Então, se eu não posso nunca estudar uma matéria só na minha semana, uma matéria só a cada... vamos supor, uma matéria só a 15 dias, você pode. Coloca um asterisco aí no seu caderno. Tem muita gente mandando inbox com caderno, tá show de bola. Coloca um asterisco no seu caderno. Você pode estudar uma matéria só quando a gente faz o que eu chamo de técnica de imersão. Vou falar rapidamente só para você entender. Na semana que vem a gente vai aprofundar mais nessas técnicas, mas é quando você vai fazer uma técnica de imersão. O que é isso, Si? Eu estou estudando outras matérias, mas eu percebi que em português eu não estou conseguindo evoluir, porque não tem hora suficiente na minha semana. Então eu estudo um pouco hoje, daí quando eu vou ver lá na quinta-feira eu estudo de novo, já não estou mais lembrando do que eu vi em português. Eu não estou engrenando. A sensação que dá dos alunos é que não estou engrenando naquela matéria, eu não estou conseguindo engrenar naquela matéria. Quando você sente esse sintoma de não estar conseguindo engrenar, é um sinal de que talvez você precise entrar em imersão naquela matéria. Então você vai estudar muito só aquela matéria, só até quebrar esse início, só até de fato quebrar esse momento que você tem que engrenar na matéria para depois você redividir seu quadro horário, tá? Então só de fato um asterisco. Você só vai estudar uma matéria quando você estiver em técnica de imersão. Se você não estiver em técnica de imersão, você não vai estudar uma matéria só. A sua semana não vai ficar sendo uma matéria só, tá? E por que eu falo isso? Eu gosto de trazer aqui as partes científicas para vocês entenderem por que eu tô falando isso, né? Quem já é meu aluno sabe que tem evidência, mas muitos de vocês estão me conhecendo agora, chegaram pro evento, não sabem que tem evidência. Tem esse livro aqui, ó, a Bárbara fez esse livro aqui, ela fez esse e vários outros livros, olha. Aprendendo a Aprender, tá? Esse livro aqui, ele é um clássico da aprendizagem acelerada. E eu não vou falando de livro aqui para vocês comprarem, deixa que eu estudo e eu passo para vocês, não é para vocês saírem comprando os livros não, tá? Eu vou falar de novo o livro, mas não é pra sair comprando, até porque ele é bem grandinho, ó. Ele é bem grandinho, tá? Chama Aprendendo a Aprender. Não se preocupe com isso, você tem que se preocupar em estudar para o concurso para passar. Deixa que eu te falo, de fato, a metodologia, tá? E ela fala isso, ela tem esse livro e ela traz uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês aqui. Eu tirei um trechinho, que é sobre modo de estudo difuso e modo de estudo focado. Presta bem atenção. Quando você está estudando uma matéria só, você está prestando muita atenção naquela matéria, por exemplo, você está no modo de estudo focado. Você está 100% concentrado naquilo dali. Se você estuda só uma matéria no seu dia, você não vai para o modo de estudo difuso. E olha o que ela fala. O seu cérebro precisa alternar entre o modo difuso e o modo focado para conseguir aprender de forma efetiva. O que a Bárbara está falando aqui pra gente? Ela está falando pra gente que se você se mantiver concentrado numa atividade por muito tempo, sem fazer uma interrupção naquela matéria, o seu cérebro não tem os espaços de que ele precisa para ter a criatividade, para ter a conexão de aprender. Então, quando você está estudando uma matéria só no dia, né, as pessoas falam assim, se eu quero logo pegar essa aula aqui, eu vou até o final para terminar essa aula aqui. Isso não está favorecendo a sua memorização. Por quê? Porque você não está, de fato, intercalando entre o modo focado e o modo difuso. O seu cérebro precisa disso, tá? Tem pessoal falando que tá sem áudio. Confirma pra mim. Quando alguém falar que tá sem áudio, se não tiver sem áudio, só fala assim, não, o áudio tá ok.
porque eu leio, eu não consigo ler todos os comentários, mas eu vou lendo aqui rapidamente, eu vou pegando, tá? Beleza, falaram que tá com ótimo. Vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso. Quando alguém fala que tá com algum erro, comenta pra mim que não tá, que eu consigo ver rapidinho aqui e a gente consegue seguir, tá? Beleza, muito obrigada. Então, o seu cérebro, ele precisa alternar entre o modo difuso e o modo focado. Até o fim dessa aula, aquelas pessoas que achavam que tinha que estudar uma matéria só, que tinha que ficar numa matéria a semana inteira até terminar, nossa senhora, alguns alunos entram no Nação Aprovada e agora tá na época da lei de licitações, da nova lei de licitações, uma lei gigante. Aí, o que vocês querem logo? Acabar com essa lei. Nossa, essa lei é insuportável. Vou acabar com essa lei logo. Fica a semana inteira estudando lei de licitações. E aí, sabe o que eu pergunto? Se na sua prova não cair uma questão de lei de licitações, o que adiantou você ter ficado essa semana inteira estudando lei de licitações? Provavelmente nada. Então, às vezes, a gente tem a mania de pegar aquela coisa e levar pra gente. Ah, não vou pegar essa matéria aqui e vou com ela até o final. Vou pegar esse assunto aqui e eu vou até o final aprender. Não, você precisa alternar entre o modo focado e o modo difuso. Porque nesse modo difuso, quando você faz as alternâncias de matérias, alternâncias de ciclo, que o seu cérebro está aprendendo. Não é quando ele está no modo focado, ele precisa desse modo difuso, tá? Tem outra coisa que comprova isso também, que é o efeito Zeigarnik. Tem ele aqui, ó. Eu destaquei a única parte que eu quero que a gente leia aqui para você entender, tá? Aí a Jussara falou, eu estudo uma matéria toda, várias pessoas, e eu quero que de fato vocês saiam daqui diferentes. Falam, nossa, sim, pelo amor de Deus, eu vou ter que mudar tudo que eu fazia aqui, mas que ótimo, vai mudar para acertar. Efeito Zeigarnik, o que é? Esse efeito descreve que você tem tendência de lembrar muito melhor das tarefas que não foram concluídas do que das tarefas que foram concluídas. De novo, presta atenção. Você vai lembrar muito mais se você não concluir uma matéria, se você não concluir uma tarefa, do que se você concluir. Então, para quem falou que estava estudando as matérias aí até o fim, pega uma matéria e voa até o fim, você não está ajudando a sua memorização. Quando você parte uma atividade, o seu cérebro fica tentando reconectar para achar o fim daquela coisa. E quando ele fica tentando achar o fim daquela coisa, ele está se lembrando. Por exemplo, sabe quando você fica com uma música na cabeça? Nossa, que inferno essa música aqui na minha cabeça. Agora é aquela lá. Não sei o que, bate, joga de ladinho, não sei o que, bate. Grande parte das vezes, quando você tá com uma música na sua cabeça, é porque não encerrou a música. Parou em algum momento da música. E aí o que seu cérebro faz? Ele fica buscando terminar aquela música. Ele fica buscando terminar aquela música. Então você tem tendência de se lembrar mais, de memorizar mais das tarefas que não foram concluídas. Então isso de começar uma matéria e vou até o fim, começar uma aula e não paro de estudar enquanto eu não terminar uma aula, esquece isso, porque isso está prejudicando a sua memorização. Ah, sim, mas eu não consigo, eu sou apegada demais. Bom, tudo bem, você tem escolha de ser apegado demais, mas o que eu falei é, aqui na série Foco e no desafio Você Concursado, eu quero que você seja aprovado mais rápido. Se você também quer, então a gente vai praticar o desapego. Lembra do que eu falei do perfeccionismo? Na primeira aula, nós quebramos o perfeccionismo e mandamos ele embora, tá? Então, se eu posso partir as matérias, se eu estou estudando uma videoaula, eu posso partir a videoaula no meio e passar para outra matéria, eu posso partir um PDF no meio e passar para outra matéria, não só pode, como deve. Porque quando você faz isso, apesar de te gerar um certo incômodo, de taquicardia de não terminar aquela coisa, apesar disso te gerar isso, está ajudando a sua memorização. Porque foi uma tarefa não concluída, o seu cérebro vai ficar tentando o tempo todo concluir aquela tarefa. E quando ele fica tentando fazer isso, ele está lembrando do conteúdo de novo, lembrando do conteúdo de novo, lembrando do conteúdo de novo. Beleza? Tá. Agora tem um fato importante, que não adianta aqui, a gente já falou que não é pra você estudar uma matéria só, que você tem que variar de matéria, principalmente se você puder não terminar a matéria, se você puder deixar essa atividade não concluída. Mas tem um fator importante. Tem matérias que são parecidas. Por exemplo, constitucional e administrativo. São matérias muito parecidas, muito parecidas. Então, por mais que você de fato estude constitucional e depois você mude para estudar administrativo, o seu cérebro não vai entender que você mudou de área. Para ele, tá mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alternar entre matérias, entre assuntos que são muito divergentes, que vão mexer com áreas diferentes do cérebro, para que o cérebro entenda que eu mudei de atividade. Se eu fizer uma coisa muito, por exemplo, se eu sair de matemática, por exemplo, e for para raciocínio lógico, são áreas muito similares, ele não vai entender que você mudou. Para ele é a mesma coisa, para ele é a mesma matéria, tá? Então, o que eu indico que vocês alternem, tá? Primeiro, você vai pegar uma matéria de humanas, tá? Então, posso pegar, por exemplo, direito constitucional, beleza? Show. Peguei uma matéria de humanas, se logo depois eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma matéria de línguas. Eu posso colocar português, por exemplo. Posso colocar inglês, no meu concurso ficar inglês, tá? Depois da matéria de línguas, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar exatas.
eu vou colocar matemática, eu vou colocar matemática financeira, tá? E depois que eu fizer colocar matéria de exatas, eu posso intercalar com outra qualquer uma. Por exemplo, alguém deu um exemplo aqui, ó, de informática, que são matérias mais práticas, né? Informática é uma coisa muito prática. Eu sei que eu estou estudando Word, eu estou mexendo com Word. É uma matéria um pouco mais prática, tá? Então, de novo, qual é a ordem para vocês poderem intercalar as matérias? Primeiro, coloca uma matéria de humanas. Se alguém puder escrever aqui para ajudar o pessoal, vai escrevendo o que eu vou falando, tá? Tipo um mini resumo. Primeiro, coloca uma matéria de humanas. Depois, coloca uma matéria de línguas. Depois, coloca uma matéria de exatas, algo que vai forçar muito o seu raciocínio, se algum curso cai física, né? Algumas coisas nesse sentido pode colocar. Depois, coloca uma matéria prática, tipo informática, alguma coisa nesse sentido, tá? Tecnologia da informação. Então, anotem isso para você tentar, na medida do possível, fazer esse círculo, fazer esse ciclo girar com essas alternâncias. Ah, sim, mas até isso eu tenho que olhar? Se você quer ser aprovado mais rápido, tem. Se não quer, pode estudar de qualquer jeito, mas não quero isso. Então, se você tá aqui, eu quero que você seja aprovado mais rápido. Por quê? A gente acha que não, mas esses pequenos detalhes vão ajudando muito a nossa memorização. E por que assim que você fala o tempo todo de memorização? Por que você fala disso o tempo todo? Porque, olha só, o concurso público, o que é? É você acertar mais questões, né? No final das contas, passa no concurso público o quê? Quem acerta mais questões. E para eu acertar mais questões, o que eu tenho que ter feito? Decorado aquilo que foi cobrado, aprendido e decorado aquilo que foi cobrado. Então, quanto mais eu memorizo, mais questões na hora da prova eu acerto. Ah, então um curso público não é só sobre estudar. Não, se eu estudei e não memorizei, de que adianta? Vai chegar na prova, vamos fazer uma pergunta, eu não sei nada. E aí ficam aquelas pessoas falando que fecharam todo o edital. Nossa, se fechei todo o edital, tudo bem, do edital todo, o que você memorizou especificamente? Quais foram os assuntos que você memorizou? Se eu te fizer um simulado agora, depois de você ter fechado todo o edital, quanto você acerta? De novo, eu não estou preocupado com a sua sensação de ter fechado o edital. Estou preocupado com o seu resultado. Como que você vai sair numa prova hoje? Tá? Guarda isso. Concurso público, passa nos primeiros lugares quem memoriza mais. Como que eu memorizo? Aprendo, repito. Aprendo, repito. Aprendo e repito. Tá? Então, por isso que eu falo o tempo todo em memorização. Por isso que eu trago o tempo todo coisas que vão facilitar a sua memorização. Porque quanto mais você memorizar, mais você vai acertar, mais dentro das vagas, com uma nota mais alta você vai passar. Beleza? Ok. Se tem um motivo aqui, um motivo prático e um motivo psicológico de você não estudar uma matéria só, tá? Lembra que eu falei que algumas sensações eu vou descartar. Eu não ligo muito para as suas sensações, né? Amo, adoro que você sinta alguma coisa, mas eu não ligo muito para elas no mundo dos concursos. Mas algumas sensações são importantes. E uma sensação que é muito importante é aquela que te vê muito mais perto da representação que você quer. De novo, uma sensação muito importante é uma que te vê muito mais perto da representação que você quer. O que eu quero? Passar no concurso público. Eu quero passar na prova. Qual que é a minha atividade mais próxima disso? Fazer um simulado. Então, o simulado que eu faço, ele é a atividade mais próxima da prova que eu vou fazer. Se eu vou bem no simulado, o que eu entendo? Que eu estou mais perto de passar na prova. Então, a sua sensação, que é sobre uma atividade que é muito próxima da atividade que você quer no final das contas, que é a sua aprovação, eu me importo. Com isso, eu me importo. Então, eu me importo de você ir bem ou mal num simulado, porque eu sei o quanto que isso vai impactar direta e indiretamente no seu desempenho. Essa é uma sensação que eu me importo. E quando você estuda uma matéria só, você não vai bem no simulado, porque você estudou uma matéria só. Mas olha só que diferente, se o seu simulado, sua prova, vamos supor, tem 6 matérias, tá? Vou dar um exemplo com 6, que fica mais fácil aqui para uma hora dessa, 8h30, fazer as contas aqui. Então, se a sua prova tem 6 matérias, se em vez de estudar uma matéria só, eu vou estudar as 3 principais matérias dessas 6. Porque de 60 questões, 45 questões são sobre 3 matérias. Se isso acontece, cerca de 80% da minha prova ser da metade das questões do meu edital, isso acontece. Isso não só acontece, como isso é o que mais acontece, tá? A gente vai falar isso no desafio Você Concursado. Eu vou abrir o edital para vocês, para você ver como que a maioria dos pontos da sua prova não é tudo divididinho igual. A maioria dos pontos da sua prova são representados por menos da metade das matérias. E é muito importante que você saiba disso. Então, quando eu estudo uma matéria só, eu não estou me ajudando a ir bem no simulado. Mas quando eu estudo as principais matérias do meu simulado, a chance de eu ir muito bem nessas matérias que representam 45 questões e ir muito melhor no simulado é muito maior, tá?
Então, beleza, se o primeiro motivo é o motivo psicológico, porque eu quero que você logo vá bem, melhor nos simulados. E você faz isso não estudando uma matéria só, você faz isso estudando as principais matérias do seu concurso, tá? E o outro motivo que eu falei aqui, que é o motivo prático, que são as matérias que têm peso. Você vai ver que tem matérias que valem mais para o seu concurso. Eu preciso que você comece com essas matérias. A não ser que você tenha muito poucas horas. Mas eu preciso que você comece com essas matérias, para que você logo esteja mais apto a ser aprovado. Se só é aprovado quem termina o edital? Não. É aprovado quem termina a principal parte das principais matérias. E eu quero que você alcance isso rápido. Se você ficar estudando uma matéria só, do início até o fim, você não alcançou isso que eu quero. De novo, é aprovado quem aprende a principal parte, os principais assuntos das principais matérias. Então é por aí que você começa a estudar. É por aí que você começa a entender. Eu não preciso fechar o edital inteiro para passar. Se eu fechar, ótimo. Mas se eu não fechar e eu souber o principal do que mais cai, o principal das matérias, eu já estou muito mais perto de passar. Significa que eu vou estudar só os assuntos mais cobrados? Sim, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. O que eu não gosto, eu não quero que vocês sejam preguiçosos. Vocês vão fazer o que precisa ser feito. Vocês vão começar de forma inteligente, mas deu tempo de eu estudar mais matérias? Eu vou parar por aí? Não, eu vou estudar mais matérias. Deu tempo de eu fechar o edital antes de sair a prova? Eu vou fechar o edital. O que vai mudar é a forma inteligente como eu vou começar a estudar. Beleza? Como saber quais as principais matérias, como revisar e etc. Tudo isso vai estar no desafio Você Concursado na semana que vem. As aulas de segunda, terça, quarta e quinta vão ser para falar sobre todo esse processo, até porque eu preciso de mais horas para falar isso, tá? Hoje a gente está definindo o início do seu ciclo. Quantas matérias, quantas horas você vai estudar por matéria, é isso que a gente vai definir hoje, beleza? Então existe sim um motivo psicológico para você estudar mais de uma matéria, que é você ir bem no simulado, que é o meu interesse. E existe um motivo prático, que é você ficar mais perto da sua aprovação mais rápido, tá? Agora imagina só se você estuda tudo errado, começa a estudar uma matéria só e aquela matéria ainda é a matéria que não cai, não é a matéria que mais cai no seu concurso. Ah, sim, eu comecei a estudar aqui uma matéria que cai em 3 questões de 60, mas eu vou no início dessa matéria até o fim. E aí depois você dá um depoimento e fala, eu melhorei meus acertos de 20% para 95% na matéria de Estatuto das Pessoas com Deficiência. Maravilhoso. Quando cai, são 2 questões na sua prova. O que isso adiantou? De nada. Tá? De nada. Então lembra, não ligo muito para as suas sensações, só algumas, as que são a representação da sua atividade final. Deixa eu entrar aqui um pouco em ciclo de estudos. O professor Pier, que é um mito aí dos concursos públicos, né? Ele tem um livro que se chama Inteligência para Concursos. Tem vários livros, mas tem um que se chama Inteligência para Concursos. E nesse livro ele explica que a gente tem algumas enzimas que vão renovando as nossas conexões neurais. O que são conexões neurais? Se eu não entendo nada disso, me explica, sou leigo, etc, etc. A aula não vai ficar gravada, tá? É só ao vivo. O que são conexões neurais? São formas de conexão entre os seus neurônios, como as informações passam, como os conhecimentos passam de um para outro. E tem enzimas que facilitam, que renovam essas conexões. Então, quanto mais essas enzimas estiverem ativas, mais você vai estudar bem, mais você vai estudar melhor, mais você vai memorizar melhor, tá? E o professor Pier, fazendo um estudo científico sobre isso, ele percebeu que quando você alcança 30, 40 minutos de estudo, a concentração dessas enzimas vai diminuindo, a eficácia dessas enzimas vai diminuindo. O que significa? Que as suas conexões neurais também vão ficando prejudicadas. Traduzindo para leigos, o que eu quero dizer com isso? Que quando dá 30, 40 minutos de estudo direto, é o momento de você fazer um mini intervalo. Por quê? Ah, sim, mas eu gosto de estudar 1h30 direto. Não adianta. Você já perdeu grande parte do conteúdo. Não só por causa dessas enzimas, mas por causa da sua atenção. Então, entrando um pouquinho em ciclo de estudos, que a gente vai aprofundar mais no desafio, quando baterem 30, 40 minutos, no máximo 50 minutos, é o momento de você fazer um mini intervalo de 5 a 10 minutos. Eu sempre trago o exemplo do meu irmão aqui, né? Meu irmão é promotor de justiça em São Paulo. Era muito engraçado. Porque quando ele estudava, ele tinha que fazer os intervalos, ele era extremamente metódico. Ele fechava no quarto, deitava e colocava uma coisa assim sobre o olho, pra ele ficar. Ele não dormia, tá? Eram 5 a 10 minutos que ele ficava literalmente deitado, de olho fechado. E às vezes eu entrava no quarto, me deparava com aquela cena ali. Ele tinha um modo muito engraçado de fazer isso. Cada um de vocês vai arrumar um modo de descansar. Tem gente que vai lá, vai fazer um shake rapidinho para voltar a estudar. Tem gente que vai brincar um pouco com o cachorro. Qualquer que seja o intervalo que você for fazer. Um intervalo bom, tá? Né? Intervalo de mexer em rede social, ligar para aquela amiga que vai ficar falando 30 minutos na sua cabeça. Não, isso não é intervalo. Isso aí é desfocar. É um intervalo que continue te fazendo deixar focado na atividade de estudos. Então, a cada 30, 40 minutos mais ou menos, faça um intervalozinho de 5 a 10 minutos. Vai ser muito bom para você, tá? Pessoas que têm TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
É muito comum em pessoas que têm TDAH, e se alguém estiver aqui na live e quiser se manifestar, é muito bem-vindo, não conseguir ficar focado por 40 minutos. É um desafio maior para eles. Tá tudo bem. O que que eu falo? No início, para todo mundo, você vai ficar focado quanto tempo você conseguir. Tem aluno que vai conseguir ficar focado no máximo por 20 minutos, depois começa a dar um treino na cadeira que tem que levantar. Nossa, você começa a dar um negócio que eu tenho que levantar, que eu tenho que levantar. Não tem problema. Não é por causa disso que você não vai passar no concurso. Não é porque você levantou em 20 minutos. É o que você faz na maioria do tempo. Então, se eu tenho que fazer um estudo de 20 minutos e parar porque eu não consigo ficar na cadeira, maravilhoso. Então, você para, faz seu intervalo e volta. Várias pessoas falando eu aqui, ó. Show de bola. Isso não vai te interromper, isso não vai te fazer não passar. Ai, sim, mas eu vi o meu colega lá, eu tô estudando na salinha de estudos, e aí na hora que eu olho pro lado, tem uma menina assim que ela não para. Eu nunca vi isso na minha vida, se a menina não para. E aí você desconcentra só de olhar pra menina que tá estudando. Você tá tão preocupado com o tanto que ela não para que você esquece do seu estudo. Não esquece isso de comparação. Se você consegue ficar 20 minutos, ótimo. Se amanhã você conseguir ficar 25, beleza. Se não conseguir, ótimo também. Não é isso que vai te reprovar, tá? Vai, faz seu intervalo e volta. Pro pessoal que tá falando que tem TDAH aqui, ó, até quem tem mais leve, uma dica muito boa, né, que os alunos muito relatam. Vocês aprendem muito no movimento, né? Só fazendo um parêntese aqui pra falar com essa galera. Vocês aprendem muito no movimento. Às vezes vocês aprendem muito... se eu tô assistindo uma videoaula, por exemplo, enquanto isso eu tô rabiscando... Muito do que é fácil para vocês aprenderem é andando pela casa e falando conteúdo, né? Então vocês têm mais facilidade de aprender no movimento. Só uma dica rápida aqui, porque talvez você teste isso e isso possa ser melhor para você. E o que eu falo, né? Se existe um método de estudos, existe. Um método nação aprovada, ele é um método comprovado por vários alunos de vários perfis e de vários concursos. Ponto, acabou. Agora, por que esse método funciona? Porque dentro do método a gente tem maleabilidade. Não adianta eu te entregar um método rígido e falar, você obrigatoriamente vai ter que estudar 40 minutos. Não vai adiantar, porque tem pessoa que não funciona. Então, o método que você escolhe tem que ser um método maleável e adaptável para você. Tá? E significa que você vai estudar do jeito que você tá afim? Também não. Porque senão você vai continuar não tendo resultado do jeito que continua não tendo. Tá? Mas dentro das bases do método, dentro da estrutura do método, ele tem que ser maleável para poder se ajustar a você. Tá? Beleza, já fiz esse parênteses que eu queria. Show de bola. Deixa eu chamar aqui, falando em método. Chamar não, né? Eu falo chamar, parece que vai entrar uma pessoa aqui. Eu postei essa foto nos stories hoje, muita gente me mandou inbox, que foi o Odir. Eu vou postar a foto do Odir aqui e do Francisco. Por que eu tô trazendo isso agora? Quando eu tô falando, tem várias pessoas falando assim, sim, eu tô gostando muito da live, eu leio alguns comentários, não consigo ler todos, mas alguns eu leio. Tô gostando muito das suas dicas e etc. E eu vou fazer um alerta pra vocês. Desde segunda e até quinta-feira eu vou falar muito sobre o método de estudos. Pode ser que você já estuda. E pode ser que você... não estudo, eu estava acostumada a estudar na faculdade de um jeito completamente diferente. De um jeito completamente diferente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir o que eu tô te falando, você vai ver razão naquilo que eu tô te falando, mas na hora que você for fazer e colocar em prática, você vai tender a voltar para aquilo que você está acostumado a fazer, tá? Então, eu trouxe o Odir aqui, eu vou trazer o Francisco, porque no início, eles eram pessoas que tinham mais resistência a trocar o método, porque eles já estudavam. Mas quando eles entraram para mim para o método nação aprovado, por que eles vieram? Porque eles não estavam tendo resultado. A grande maioria das pessoas vem quando não está tendo resultado, que é muito triste. Quando eu recebo iniciantes, eu fico muito feliz, porque eu já sei que dali não vai... é igual tirar carteira quando você não sabe dirigir, não vai sair vício nenhum, já vai aprender, já vai começar aprendendo certo, não vai perder tempo, não vai jogar tempo fora, não vai jogar dinheiro fora, não vai perder tempo que não precisa. Então, quando chega iniciante, é ótimo. Agora, muitos de vocês chegam cansados, tendo estudado e não tendo resultado. Só que vocês já estão acostumados a fazer de uma forma, que é a forma de vocês. E grande parte vai tender a continuar a fazer desse jeito, por mais que você veja razão no que eu tô falando. Então, quero trazer o resultado do Odir aqui do Francisco. Olha, o Odir foi aprovado em primeiro lugar para técnico, em terceiro lugar para oficial de justiça. No TJ de São Paulo, ele estava aguardando a prova prática. Ele também foi aprovado muito bem no TJ de São Paulo. E ele vai continuar fazendo outros concursos aí. Agora ele já falou que ele quer fazer magistratura e vai do infinito até o além, porque o nação aprovada ele vale para qualquer concurso. Uma vez que você aprende a estudar, você pode estudar para qualquer concurso com esse método, tá? Então o Odir é o primeiro deles. Ele também chegou meio receoso com o método, porque ele tinha um jeito dele de estudar. E ele é um pouco mais metódico, então ele tinha um jeitinho dele de estudar. Ele estava receoso de trocar. Eu lembro que alguns encontros ao vivo, várias vezes eu dei uma puxada de orelha. Falei, Odir, você tá precisando fazer isso, você tá precisando fazer isso. E ele foi trocando aos poucos, mas olha aí o resultado, né? Hoje em dia não tem o que discutir. Que se ele continuasse fazendo aquilo, quanto tempo será que ele ia demorar para ser aprovado? Quanto tempo será que ele ia demorar? E o Francisco é outro, ó. O Odir é concurso de tribunais, né? O Francisco foi concurso de engenharia. Ele passou em segundo lugar.
Na hora que o Fran ouviu sobre o método, ele falou assim, sim, mas eu faço o contrário. Sim, mas eu não faço isso. Sim, mas eu não faço aquilo. Eu falo, tudo bem, mas agora a gente vai conseguir fazer diferente. Mas agora a gente vai mudar daqui pra frente. Mas agora a gente vai fazer diferente. Porque tudo que você fez até aqui te trouxe até onde você tá. Agora, daqui pra frente, você precisa fazer coisas diferentes pra poder te levar ao que você quer, que é a aprovação. Então, ele chegou desconfiado, do jeitinho dele, desconfiado toda a vida. Mas ele foi lá e topou. Falou, tudo bem, se você tá falando, eu vou fechar os olhos e eu vou aplicar. Se der errado, a culpa é minha. É sua, beleza. Se der errado, a culpa é minha. Tranquilo, pode tacar em mim essa culpa. Mas faz o que eu tô falando. Se não fizer, também não adianta tacar a culpa em mim, não. Faz o que eu tô falando, tá? Então, Francisco foi lá, fez, acreditou. E passou aí em segundo lugar, ó. Jamais terei palavras para expressar todo o meu amor e agradecimento por você. Sem você, nada seria possível. Também, ele estudava antes, mas ele estudava sem o método. E aí depois ele chegou no método. Então, eu quero dar para vocês a credibilidade de que o que vocês escutam aqui, por isso que eu falo, traz papel e caneta, anota. Para que daqui para frente você comece a agir diferente. Para que você tenha os resultados que você não teve até hoje. Ou se você está começando, para que você alcance mais rápido os resultados que você quer alcançar. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam sobre o método. Beleza, se entendi que eu não vou estudar uma matéria só, que eu vou estudar as principais matérias do meu concurso. E como que eu vou saber se as principais matérias do meu concurso? Essa aula, deixa eu até consultar aqui qual que vai ser essa aula. Essa aula vai ser na aula 2 do Desafio Vou Ser Aprovado. Na aula 1 do Desafio Vou Ser Aprovado, eu vou te ensinar a escolher qual que é o melhor concurso agora pra você. Diante desse tanto de oferta que tá aparecendo, chovendo na sua cabeça, qual que é a escolha mais inteligente pra você pegar um que seja possível você entrar nas vagas? Porque não adianta também você escolher um concurso que não vai ser possível agora pra você. 2022, 2023 tá chovendo de oportunidades, mas você precisa ser inteligente pra escolher, senão não dá tempo de fazer aquela que você escolheu. Então na primeira aula eu vou te ensinar pra você qual que de fato é o melhor concurso no meio desse mar que realmente vai te dar a chance de ser aprovado, tá? E na segunda aula eu vou te ensinar como começar do jeito certo, que é exatamente essa aula de matérias. Na segunda aula eu vou te ensinar a escolher as matérias. Como que eu sei quais são as principais matérias do meu edital? Eu vou te ensinar a escolher na segunda aula. Mas hoje você já aprendeu que você não vai começar com uma matéria só. E que nem você vai começar com todas do seu edital. Ah, se estudo para Receita Federal, tem 12 matérias, não sei quantas matérias. Vou estudar todas de uma vez? De jeito nenhum. Senão você não vai evoluir nunca, tá? Você vai começar com as principais matérias. Na aula 2 eu vou ensinar do desafio, vou te ensinar como você vai achar essas matérias aí, beleza? Tá. Agora sim, só pra gente fechar aqui, eu não quero deixar vocês na mão porque eu tinha prometido que eu ia falar isso, tá? Quantas horas que eu vou estudar de cada matéria? Agora que eu já aprendi, quantas horas que eu vou estudar de cada matéria? Vamos lá, se você é iniciante, guarda isso, tá? Se você é iniciante, você vai estudar mais ou menos por semana de 2 a 3 horas por dia. Por dia, não tô falando de matéria, tô falando por dia, tá? Então, se eu tô começando agora, eu não vou colocar 6 horas por dia? Não, você tá começando. Se eu te botar na academia agora pra malhar 6 horas, você vai conseguir malhar 6 horas no dia? Amanhã você consegue levantar? Não consegue levantar nem o dedo mindinho, tá? Então, você tá começando. Você vai estudar de 2 a 3 horas por dia, porque você tá começando, tá? Nessa primeira semana aí que você vai estudar horas líquidas, são horas líquidas, tá, pessoal? Não são horas corridas. Pra quem não sabe, hora líquida é aquela hora só de estudo. Ah, sim, parei pra ir no banheiro. Eu posso deixar meu cronômetro rodando? A não ser que você leve o seu livro pro banheiro, no banheiro você não tá estudando. Então você vai parar o seu cronômetro, você vai parar de cronometrar. Horas líquidas são horas líquidas. Vai roubar? Sim, eu posso roubar na contagem da minha hora líquida? Não, porque não vai adiantar nada, né? E uma das coisas que eu avalio nos encontros de ação aprovada, eu converso com cada aluno que quer falar, que quer perguntar. Aí a primeira coisa que eu pergunto é, quantas horas líquidas você está fazendo por semana? Por quê? Porque para avaliar isso, para saber se ele está andando rápido, se ele está andando devagar, eu preciso saber a quantidade de horas que ele estuda. Se eu não souber as horas líquidas, se eu souber só mais ou menos quantas horas, eu não consigo ter um parâmetro. Você fala assim, eu fico no quarto 7 horas por dia, tá? Dessas 7 horas, quantas horas líquidas você está estudando? Senão eu não consigo te ajudar. Eu vou partir do pressuposto que você está estudando 7 horas, mas você está estudando 2 só. Tá? Então são horas líquidas. Então se você é iniciante, você vai começar com 2 a 3 horas líquidas por dia na semana. E aí o que você vai colocar? Você vai colocar 1h30 para cada matéria, tá? Então se eu escolhi, na semana que vem na aula 2, você já falou que eu vou aprender a escolher as matérias que eu vou estudar, né? E se eu já estudo, eu vou validar se essas matérias estão certas. É isso? Sim, é isso. Se eu escolhi 3 matérias, o que eu vou fazer? Na segunda-feira eu vou estudar 3 horas, por exemplo. Eu vou estudar a primeira matéria 1h30, a segunda matéria a outra 1h30. E na terça-feira, o que eu faço? Eu começo com a terceira matéria 1h30, tá? Beleza. Se você vai estudar só 2 horas, não tem como você estudar 1h30 de uma matéria e 30 minutos da outra. O que você vai fazer? Você vai estudar 1 hora de cada matéria. Então, se você está começando, o que eu te indico? Que você estude 1h30 de cada
matéria, beleza? Nas primeiras semanas aí. Sim, mas se eu não tô começando mais, eu já sou um estudante intermediário. O que você sugere? Já sugiro que se você tem no seu tempo essa disponibilidade, aumenta para 4 horas por dia, aumenta para 4 horas e meia por dia. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar com aquela regra de 1 hora a 1 hora e meia de cada matéria, tá? Sim, então como intermediário, se eu já parei, eu já tô mais avançado, não preciso mais estudar 3 horas só, já posso aumentar para 4 horas e meia? Pode, conseguiu? Beleza, não conseguiu? Volta um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? E aí, o que eu faço nessas 4 horas e meia? 1 hora a 1 hora e meia de cada matéria. Se você já terminou uma matéria, você pode reduzir um pouco. Você pode estudar 1 hora, por exemplo. Você não precisa colocar 1 hora e meia. Se aquela matéria você já terminou, tá, pessoal? Vocês têm que anotar isso, porque é muita informação para ficar guardando só na cabeça. Beleza? Tá. Mas olha só, tem um mito muito grande aqui que se difunde, que fala que a gente só consegue ficar concentrado no máximo 4 horas por dia. Tá? Isso é mentira. Isso é mentira. O que estudo científico... É isso que eu não aguento. As pessoas escutam as coisas, saem replicando e replicando pra vocês. E aí o que acontece? O aluno chega pra mim e fala assim, não, mas eu só estudo 4 horas porque me ensinaram que eu só consigo ficar concentrado 4 horas. Pera. Não é por aí não. O que esse estudo fala? Que se você for fazer uma atividade focado, sem descanso, o máximo que se consegue ficar concentrado, eu não sei nem como isso, são 4 horas. Tá? Se você for fazer uma atividade focada e sem descanso. Mas se você for fazer uma atividade interrompida, você pode estudar 4 horas e meia. Se você tem mais horas no dia, você vai conseguir estudar mais, você vai estudar 6. Que não é a regra, tá? Não é a regra. A grande maioria, pra ser sincero pra vocês, né? Muitos de vocês ficam querendo estudar 12 horas por dia, 9 horas por dia, 8 horas por dia. Deixa eu sossegar o coraçãozinho. Deixa eu sossegar seu coraçãozinho. A grande maioria, para não dizer assim... 80%, 85%, por exemplo, tá? Da galera que tá estudando firme, não tá estudando mais de 4 horas e meia por dia, tá? A grande maioria. São raríssimos os que estudam 6 horas por dia, mais raros ainda os que estudam mais que isso. Significa que você não vai passar por isso de forma alguma. Porque o que vai passar não é só as horas só que vão determinar, mas o que você faz nas suas horas, tá? Então não fique querendo estudar 9 horas, 12 horas, nem precisa, tá? Quanto mais horas você estudar, melhor, mas precisa te sufocar pra isso, você precisa ficar doente pra ter que estudar mais horas? Não. A ideia não é essa, tá? Então, se eu consigo ficar concentrado mais de 4 horas, eu consigo estudar mais de 4 horas no dia? Consegue, desde que você não faça essas 4 horas direto. Mas eu já te ensinei aqui que você não vai fazer isso. Então, quando você é intermediário, o que você me aconselha? Que você estude mais ou menos 4 horas e meia por dia, tá? Se você tem... se não tem, trabalho fora, né? Igual a Dani. Não sei se a Dani tá aqui na live, normalmente ela tá. A Dani trabalha fora 8 horas e meia por dia. A Dani tem 2 filhos, ela tem que dar conta de casa e acho que uma casa vizinha também, que eu não sei o que ela faz lá na casa vizinha. A Dani tem pouquíssimo tempo para estudar. Ela tem 1 hora e meia por dia durante a semana e no fim de semana ela tem 2 horas e meia, se não me engano, no sábado e 2 horas e meia no domingo. A Dani foi aprovada agora no Tribunal de Justiça Militar, com as horas que ela tem, tá? E por quê? A Dani tinha 6 horas, tinha 8 horas? Não tinha, mas aquelas horas que ela tinha, aquela 1 hora e meia sagrada que ela tinha a cada dia de semana, que era a hora que ela podia estudar, que o filho dela deixava ela estudar, que o trabalho deixava ela estudar, ela sabia o que fazer com aquelas horas. Agora imagina se ainda tendo pouco tempo, ela nem sabe o que fazer com aquilo, tá? Então... não fica apegado nessa quantidade de horas, não. Se você puder estudar mais, melhor. Mas não é pra você isolar do mundo e querer estudar 12 horas por dia. Isso não vai funcionar. Isso vai te deixar triste, deprimido e não vai adiantar nada na sua aprovação. Nada, tá? Se eu sou avançado, o que eu faço? Quando você já é um pouco mais avançado, já tá estudando um pouco mais de tempo, já pegou ritmo, aí você pode aumentar. Coloca mais de 5 horas por dia, começa a estudar 6, tá? Se você já é avançado, eu te aconselho a fazer isso, de verdade. Se você tem horas no dia. Por quê? Por mais que eu fale que não é pra você se preocupar com a quantidade de horas, eu sempre falo, se você pode mais, vá mais. Se esse mais não é o mais que vai te sufocar, que vai te deixar ansioso, que vai te deixar doente, se você pode mais, vá mais. Sempre force um pouco mais de você. Lembra do que eu falo, quero que vocês sejam aprovados mais rápido. Se eu te deixo ficar na moleza, você vai ser aprovado mais rápido? Não vai. Não vai, tá? Então, quando avançado, foca que você estude mais de 5 horas, se você tem essas horas. Quando você já é avançado, é normal que você vai estudar cerca de 50 minutos, 1 hora por matéria. Principalmente se é uma matéria que você já terminou, já revisou. Você não aguenta mais ficar 1 hora e meia naquela matéria. Chega uma hora e você fala, não aguento mais ler isso. Já li isso aqui não sei quantas vezes. Se tem alguém nessa situação aqui, me fala. Já leu material de revisão não sei quantas vezes. Aí fala assim, se eu não dou conta mais nem de olhar para esse material. O que eu faço? Porque eu já li tanto isso aqui que eu não sei nem o que eu faço mais. Então, nesse caso, é normal que as matérias que você está mais avançado, que você já viu mais vezes, você vai estudar menos horas. Vai estudar 40 minutos, vai estudar 50 minutos. O que, por exemplo, né, eu falo pra vocês não fazerem. O que eu falo pra vocês não fazerem? Um estudo que fica pingando de uma coisa pra outra. É o estudo ATIM. O que é estudo ATIM? Se eu comecei uma matéria, daqui 30 minutos eu troco de matéria. Tem muita gente que estuda por ciclo assim, né?
Eu comecei isso, daqui 30 minutos eu troco de matéria, daqui 30 minutos eu troco de... Não dá nem tempo de você começar a engrenar no negócio, engrenar no PDF, você já troca de matéria. Não faça isso. Deu tempo para você entrar naquela matéria, entender aquele conhecimento, interromper e passar para a próxima. Interromper e passar para a próxima, tá? Eu vi aqui que teve alguém que falou assim, olha, a Cindy falou assim, acho que é Cindy, você falou de 1h30, mas falou de intervalo a cada 40, 50 minutos. Quando eu falo 1h30 por matéria, assim, não é 1h30 direta, tá? É 1h30 que vai estar no seu quadro, mas a cada 40, 50 minutos você vai fazer esse intervalozinho de 5 a 10 minutos. Mas é que naquela hora líquida ali, você vai estar fazendo 1h30, tá? Fiz o intervalo, parei a contagem de horas líquidas. Voltei no intervalo, volto a contar a contagem de horas líquidas, tá? Beleza. O que eu não quero de vocês em relação a horas, tá? O efeito W. O que é o efeito W? Se eu comecei a estudar para concurso, ou eu agora estou empolgado porque meu edital saiu, eu vou estudar muitas horas hoje. Hoje eu tô no gás. Nossa, se eu saio com a sensação que eu rendi, assim, absolutamente. Ótimo, mas no dia seguinte você consegue estudar muito pouco, porque você forçou muito de você num dia só. Entenda, estudar para concurso é uma crescente assim, ó. Não é uma coisa que num dia você vai no pico, depois você tá lá embaixo, depois você vai... Porque senão você fica aquela pessoa que estuda na segunda e na terça, não estuda quarta, quinta e sexta. Aí passa sábado e domingo, aí você fala assim, não, semana que vem vai ser diferente, semana que vem vai ser diferente. Aí você estuda de novo, muito na segunda, muito na terça. O que acontece? Não consegue estudar de novo na quarta, na quinta e na sexta. E aí você fica nessa. Quando vê se passaram 6 meses, 7 meses, sabe quantos dias você estudou? Ah, estudei no máximo 20 dias durante 7 meses. Porque você ficou nessa expectativa irreal de querer muito pra cima, e aí quando vê você não consegue, e a questão das horas, ela vai pra baixo e você fica no efeito W. O efeito W é isso. Estudei muito um dia, no outro dia eu não consigo sustentar. Estudei pouquinho, aí eu volto um pouquinho, depois eu volto. Não faça isso. Estudar para um concurso é isso aqui, ó. Você vai aumentando conforme você consegue aumentar, tá? Ah, se tô passando por um momento muito pessoal, vou ter que reduzir as minhas horas, né? Esses dias mesmo um aluno falou na ação provada. Se tô passando por um momento muito delicado de doença em casa, eu estudava 4 horas, vou ter que reduzir? Reduz pela metade. Reduz pela metade, não tem problema nenhum. Vence, depois que você vencer isso, você volta e vai aumentando, tá? Entenda uma coisa, pessoal, antes de eu terminar aqui. Que o estudo para concurso público, ele é um eterno desequilíbrio, como todas as atividades na sua vida. Não existe nada na sua vida que seja 100% equilibrado. Isso é anti-humano, né? Isso não é humano. O que o ser humano faz? Ele vai sempre equilibrando as coisas conforme as situações momentâneas. Então, estudar para concurso público é um eterno desequilíbrio. Por mais que você vai estudar sempre 5 horas, seja aquela pessoa que vai conseguir cumprir tudo isso, vai ter momentos que você vai estar mais desconcentrado. Por quê? Porque você está passando por outra situação na vida. Ah, meus pais se separaram, terminei o relacionamento. O que mais acontece? Terminei o relacionamento no meio dos estudos. Ou às vezes você não vai conseguir estudar aquelas horas, você não está conseguindo concentrar nada, está sendo melhor não estudar. Tudo bem. Lembra que eu falei? É um eterno desequilíbrio. Você vai lá, dá uma focada, resolve um pouquinho aqui, depois você vai retomando. O que você não pode fazer é deixar que a maioria das situações sejam as desequilibradas. Então, ao longo do seu ano, por exemplo, você estudar 100 dias. Poxa, seu ano tem 365 dias. Se você estudou só 100 dias, significa que suas situações foram muito desequilibradas. Você deixou o baldinho do concurso público ficar muito sem água. Isso não. Mas o tempo inteiro, e até quem tem filhos, sabe muito disso. Se não tem como eu largar meus filhos, principalmente se eles são pequenos. Olha, a partir de tal momento, não entra no quarto da mamãe. Não entra no quarto do papai. Isso não acontece na vida real. Na teoria é lindo, maravilhoso, mas na vida real isso não acontece. Então tem hora que seu filho vai estar doente, que vai exigir que você fique no hospital. Não tem o que fazer, né? Tem aluno que quebra o braço. O que eu posso fazer? Eu vou estudar com a outra mão, vou estudar fazendo videoaula. São coisas que a gente não controla, tá? Então vai ter momentos que as outras áreas vão exigir um pouquinho mais de atenção de você. Não precisa ficar se culpando por isso. Isso é ser humano. Assim como tudo que você fizer na vida. Até quem trabalha, se trabalha de carteira assinada, por mais que você vá todos os dias trabalhar aquelas horas, tem dia que você vai para o trabalho e você não está nem com cabeça pro que está acontecendo ali. Sua casa está uma bagunça, você saiu de casa e está uma desordem. Você chega no trabalho e você não consegue nem concentrar. Isso é ser humano. O que você não pode deixar acontecer é que isso se torne a regra, tá? Então o que eu falo para vocês? De um ano de 365 dias, o que é ideal vocês estudarem? 320 dias. Vocês conseguem folgar no domingo, vocês conseguem tirar férias, não tem problema nenhum. Concurseiro pode tirar férias? Se pode, concurseiro agora é penitência, que nem férias pode tirar? Peraí, que é isso? É estudar para concurso ou é penitência? Né? A gente tem uma associação muito errada com o estudo para concurso público. Parece que eu vou sofrer aquilo, parece que eu vou ficar me batendo todos os dias enquanto eu não passar. Peraí, a sua vida está acontecendo enquanto você não passou ainda. Não dá para você ser triste todos os dias, porque a sua vida está acontecendo.
tá? Então, muito sobre essa mentalidade, muito sobre esse equilíbrio é o que vai te fazer sustentar os seus estudos a longo prazo. Por que muita gente começa a estudar e para? Se comecei a estudar e parei, por quê? Porque foi muito extremista. E essa extremidade, essa situação toda muito demais, isso não vai se sustentar no longo prazo, porque não é assim que a vida é, tá? Então, é uma constante, é um crescimento, mas com essa racionalidade. Não precisa adoecer por causa disso, tá? Um cargo público vale você ter criado depressão? Não vale, tá? Aí, ó, a Gi falou, folgo no domingo, não tem problema nenhum, beleza? Tranquilo. Então, só para recapitular aqui, pessoal, não vamos estudar uma matéria por dia. Vamos estudar as principais matérias. Como que eu acho essas principais matérias? Se eu vou ensinar no desafio Vou Ser Concursado. Segunda-feira, 8 horas da noite. Terça, quarta e quinta, 8 horas da noite. Bloqueie sua agenda e desmarque todos os compromissos. Se você estivesse doente, você não ia desmarcar porque você não podia ir? Pois é, agora é por um motivo bom, não é nem por doença. Desmarca. Ah, mas a pessoa não vai compreender. Não tem problema, deixa a pessoa pra lá. O seu futuro de concurso público é mais importante agora. Desmarca, esteja comigo. Segunda, terça, quarta e quinta. São 4 dias. Eu vou precisar de 4 horas só. Cada dia 1 hora. Se dê isso pra escolha que você decidiu fazer. Eu falo. Muitos de vocês se cadastram no evento, muitos de vocês querem começar a estudar para concurso, mas a gente vai peneirando ao longo do tempo. Por quê? Porque sustentar essa decisão é para poucos. E se você está aqui comigo até agora, numa sexta-feira, 9 horas da noite, eu quero que sustentar essa decisão de estudar para concurso público seja para você. Então esteja comigo na semana que vem, tá? Anota uma frase que eu quero que vocês saibam, que vocês levem disso, que tem muito a ver com o que eu falei, com os depoimentos que eu trouxe. É do Cícero, nosso querido Marco Túlio Cícero, nosso querido, né? Falei com aquela intimidade, mas o filósofo Cícero ele falava o seguinte: não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la, tá? De novo, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Não basta todo esse conhecimento que você está tendo desde o início da série Foco até o desafio Vou Ser Concursado ser só alguma coisa que você vai colocar na cabeça, se você não usar isso. Tá? E muitos de vocês vão trazer para mim objeções. O que são objeções? Se dúvidas, se aquilo é mesmo para mim. Igual alguém falou aqui, olha, a Ivonete falou, se eu tenho 52 anos, ainda dá tempo? Sim, meu tio passou com 54. Então, ó, outros vão fazer, se eu não tenho tempo, se eu tenho filho, se... E vocês vão começar a trazer um tanto de objeção, porque quando a gente quer mudar de vida, a coragem fica um pouco restrita, o nosso medo é maior. E começa a nossa cabeça a vir tentar justificar de várias formas pra gente não fazer aquilo. Não deixe que essas objeções falem mais alto do que o que te fez estar aqui até hoje, até agora, que é a sua vontade de passar no concurso público. Porque isso vai mudar verdadeiramente a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, as desculpas vão aparecer, vão ser fortes. Tem desculpa que vai falar muito alto. Ah, entendi tudo que ela falou, mas eu acho que isso não é pra mim. Mas eu acho que isso não funciona pro meu concurso. Ah, mas eu já tentei desse jeito e não deu. Tem desculpa que vai falar muito alto, mas não deixa. Porque é por essas desculpas que você ainda não conseguiu o que você quer. Porque se você tivesse calado essas desculpas, você já teria ido adiante. E que bom que você tá aqui. Eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a calar cada vez mais essas desculpas para você conseguir o que você quer. Beleza? Então, ó, na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, repetindo a frase para quem pediu, olha, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Guarde isso para tudo. Tudo que você aprender, se você não colocar em prática, não serviu de nada. Pelo contrário, vai te deixar pior. Porque agora você conhece o mundo que você não conhecia antes. Às vezes é muito melhor ser ignorante, não saber daquilo. Porque a partir do momento que eu sei, eu tenho a responsabilidade de executar aquilo. Então agora você sabe. Então vai ser muito pior se você não se colocar em movimento, porque você já sabe que você é capaz. Porque eu já te falei isso. Com método e com constância, não tem como não passar. Você vai passar. Beleza? Então segunda, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite. Todos vocês comigo ao vivo no YouTube. Quem ainda não está nos grupos do WhatsApp, tem um link na minha bio. Clica na minha foto aqui. Tem um link na minha bio. Vai lá, entra no grupo do WhatsApp para você receber o acesso às aulas e aos materiais que a gente eventualmente for soltar, tá? Quem quiser falar um insight da live aqui, eu quero saber muito o que serviu para vocês, o que vocês gostaram, se foi bom, se não foi bom. Se eu falei só abobrinha, pode ser sincero, fala para mim o que vocês acharam da live. Eu quero finalizar essa aula terminando para poder entender o que fez sentido, o que tá fazendo sentido para quem tá aí do lado de lá, né? Eu não consigo ver a carinha de vocês, mas são pessoas reais, eu quero saber o que tá fazendo sentido para vocês. A pessoa ficar procrastinando. Show, top, sensacional. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Maravilha, que bom, que bom, que bom. Então, semana que vem,
Se vocês acham que vocês aprenderam aqui na série Foco muito, vocês não fazem ideia do que vai vir no Desafio Você Concursado. Prepara, vocês não fazem ideia. Quero vocês todos comigo lá, segunda, terça, quarta, quinta, 8 horas da noite. Um grande beijo, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana para todos vocês e a gente se vê na segunda-feira no Desafio Você Concursado. Tchau, tchau, meninos!